Meu propósito com esse vídeo é confortar outras mulheres que passaram ou estão passando pelo que está acontecendo comigo nesse momento. No vídeo anterior, eu e meu marido anunciamos a descoberta da gravidez, contamos como foi a nossa reação e a reação dos nossos familiares. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima e assista ele. Aqui estão os 2 testes de gravidez que eu realizei. Esse aqui já apagou e esse aqui é o segundo teste, não sei se ele vai focar, mas esse aqui é os risquinhos, né? Aparecem os 2 risquinhos. Esse foi o resultado do exame de sangue do beta-HCG, onde eu confirmei a gravidez pelo resultado ali, né? 34 mil, foi bem acima do valor de referência. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu nasci em um lar cristão, sou católica praticante, frequento a igreja desde que eu me entendo por gente e fui educada pelos meus pais a confiar em Deus e acreditar que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Já meu marido foi batizado em uma outra igreja, se eu não me engano é ortodoxa, não frequentava nenhuma religião e muitas vezes duvidava da bondade de Deus. E só para realizar o meu sonho de noivar e casar na igreja, ele se batizou na igreja católica, fez a primeira comunhão e a crisma já adulto. Depois disso, ele voltou a ser a mesma pessoa que ele era antes. Eu acreditava que a minha fé era suficiente para nós dois, que tudo aconteceria no tempo de Deus, e tudo daria certo, seria tudo perfeito, porque os planos de Deus são perfeitos. Quando eu descobri que eu estava grávida, mesmo tomando anticoncepcional, eu tive certeza que aquilo era a vontade de Deus. Com isso, eu criei sonhos e eu idealizei uma gravidez e uma gestação perfeita. Tinha certeza que tudo correria bem e que nada daria errado. Iniciei o meu pré-natal pelo SUS e particular também. O meu primeiro ultrassom foi via transvaginal e eu, como mãe de primeira viagem, já achei que no meu primeiro ultrassom eu ia ver o meu bebezinho, eu ia escutar o coraçãozinho dele e o resultado dele foi esse. O médico viu somente o saco gestacional, não possuía nada dentro. Poderia ser normal pela prematuridade da minha gestação, né? Por eu ter descoberto muito no início. Ele pediu para eu aguardar de 5 a 7 dias e repetir o ultrassom. Eu aguardei em 6 dias e repeti. Só que aí eu fui numa clínica particular. Nesse segundo ultrassom apareceu o saco gestacional e a vesícula vitelline. O resultado foi esse: útero discretamente aumentado de volume, com textura homogênea, conteúdo representado por saco gestacional de implantação fúngica regular, sem áreas de deslocamento ou hematomas visíveis. A vesícula vitelínica foi visualizada e tem aspecto adequado para a fase, medindo 8,3 mm. Ovários normais, corpo lúteo gravídico de aspecto habitual no ovário esquerdo. E neste segundo ultrassom também não viu o embriãozinho. Depois desse segundo ultrassom, aí eu fiquei preocupada. Fui procurar na internet relato de mulheres, vídeos aqui no YouTube, e daí eu descobri que existe a gravidez anembrionária. A gravidez anembrionária ocorre quando o óvulo fecundado implanta no útero, mas não desenvolve o embrião. Infelizmente, isso é mais normal do que imaginamos. Muitas vezes as mulheres nem chegam a descobrir que está grávida e o corpo acaba eliminando. E a medicina não sabe explicar o porquê que ela ocorre. Conversei com pessoas da minha família sobre o que eu estava passando e, sinceramente, eu ouvi comentários que eu não gostaria de ter ouvido. Mas enfim, continuei firme ali acreditando que no próximo ultrassom o meu bebezinho apareceria. Esse segundo ultrassom que eu mostrei agora, que eu realizei particular, eu realizei ele no dia 21/8. E eu tinha agendado um outro ultrassom pelo SUS no dia 10/9. E esse foi o resultado. A imagem não dá para ver muita coisa, então o médico concluiu que também não viu o embrião nesse terceiro ultrassom. O resultado dele foi a mesma coisa: útero gravídico, contornos regulares, miométrio homogêneo, colo normal, saco gestacional íntegro no fundo uterino sem sinais de deslocamento, gravidez tópica de aproximadamente 6 semanas pelas medidas do saco gestacional, sem visualização do embrião. Sugiro o controle seriado, né, com beta-HCG para controle evolutivo. Eu mandei esse resultado para o meu médico obstetra. Ele pediu para eu acompanhar pelo exame de sangue, para comparar com aquele primeiro que eu fiz. E no dia 10/9 mesmo, eu corri para o laboratório e esse foi o resultado do meu segundo beta-HCG. Então ele diminuiu comparado com o primeiro. Depois desse dia eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Aquela enxaqueca brava mesmo. Talvez fosse preocupação. Eu não entendia o porquê Deus estava
estava me fazendo passar por aquilo. No fundo, eu sentia que tinha um bebê dentro de mim sim, que tinha embrião. Eu simplesmente não aceitava o que os médicos ou as pessoas da minha família me falavam. Esperei mais alguns dias e repeti o exame de sangue para ver a quantidade do hormônio da gravidez, né, o beta-HCG. E infelizmente esse foi o resultado, ó, no dia 14, 24 mil. Ele diminuiu mais ainda. Fui conversar com o meu médico e ele falou que não tinha o que fazer. Eu estava com 3 ultrassom, que não aparecia o embrião, com o beta-HCG diminuindo a cada coleta que eu fazia. Então ele concluiu que seria uma gravidez anembrionária mesmo e me encaminhou para a maternidade. Em vez de eu ir para a maternidade, eu fui para minha casa e fiquei lá sentindo fortes dores de cabeça e crente de que não, aquilo não estava acontecendo comigo. Um dia eu passei o dia inteiro com fortes dores de cabeça, a enxaqueca estava piorando e meu marido me levou para a maternidade. A médica plantonista que me atendeu lá na maternidade foi uma querida, foi uma pessoa iluminada que Deus colocou no meu caminho. Ela me explicou tudo que eu precisava saber nos mínimos detalhes, tudo que eu perguntava ela respondia, ela sanou todas as minhas dúvidas, ela me explicou que eu estava com um aborto retido, que é quando o corpo da mãe continua mantendo uma gravidez não viável, ou seja, não tem vida ali dentro, não tem mais vida e o corpo continua mantendo como se tivesse tudo normal. Ela falou que o meu corpo poderia eliminar daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas ou daqui a uns meses, ou ele poderia nunca eliminar. E isso seria perigoso para mim, pois poderia causar uma infecção. Doou o meu sangue novamente pra gente repetir o beta-HCG ali pelo hospital e solicitou também um outro ultrassom para eu realizar no dia seguinte. Ela também falou: vai para casa, conversa com seu marido, porque isso é uma coisa que vocês dois precisam decidir juntos, e se você optar pela curetagem, volte amanhã bem cedinho já em jejum pra gente realizar o ultrassom, verificar o resultado, né, do beta-HCG e já realizar o procedimento de curetagem. Assumo que voltei para casa arrasada. Já não entendia mais nada que estava acontecendo na minha vida. Chorei tanto, perguntei tanto para Deus o porquê aquilo estava acontecendo comigo. Por que Ele permitiu aquela gravidez, sendo que eu sempre fiz a minha parte e me preveni. Senti um vazio tão grande, até a minha casa parecia que estava vazia. Cheguei a pedir para Deus me levar e acabar com aquele sofrimento. Naquele momento de desespero meu marido se ajoelhou e ali no chão mesmo, ele pediu para eu ter fé. Me disse que tudo era plano de Deus e que eu precisava confiar. Ele me levantou do chão, me colocou na cama e naquele momento eu vi o meu marido, que era uma pessoa descrente, ter uma fé tão linda, me amparar, me acolher como o parceiro que eu precisava. Obrigada, amor. Depois de muita conversa, nós decidimos juntos optar pela curetagem. Durante a oração, eu pedi com tanta força para Deus me dar um sinal, para Ele me mostrar que Ele estava no controle e que tudo isso que estava acontecendo na minha vida era vontade dele. Eu só precisava de um sinal para confortar o meu coração e aceitar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. No dia seguinte, levantamos cedo e fomos para a maternidade. O médico plantonista que me atendeu já no outro dia, ele verificou o resultado do meu beta-HCG. E esse foi o resultado. Foi 43 mil, o resultado mais alto que eu tive desde o início da gravidez. Quando eu vi esse resultado, eu comecei a chorar de alegria. O médico me encaminhou para a sala de ultrassom, né, onde eu realizei o meu 4º ultrassom. E nesse 4º ultrassom apareceu o meu bebezinho aqui, ó. Esse pontinho branco bem pequenininho. O médico lá não teve explicação para falar o que tinha acontecido com o meu resultado do exame de sangue e com o resultado do meu ultrassom. Ali foi descartado a gestação anembrionária. Isso também não foi muito positivo. Ele falou que a vesícula vitelínica aumentada também não é um bom sinal. Falou que o bebezinho não tinha batimentos cardíacos, que era para eu aguardar mais um pouco para a gente poder ver o coraçãozinho do bebê. Mas ele me alertou que o prognóstico não era favorável, que poderia ter sido um erro do laboratório do hospital. Mas para mim esse erro do laboratório era o sinal que eu tinha pedido para Deus na minha oração na noite anterior. Saí da maternidade cheia de fé e muito grata a Deus por ter me mostrado que Ele estava no controle de tudo e que, independente do que acontecerá
nos próximos dias Ele estará do meu lado. Saímos da maternidade felizes, né? E meu marido me convidou para irmos na igreja mais próxima que tinha ali. Dentro da igreja, eu agradeci tanto pelo sinal que eu pedi e Deus enviou. De joelhos, eu consagrei o meu filho que estava dentro do meu ventre a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, para que eles fizessem da vida dele o que fosse da vontade de Deus. E a vontade dele reinará na minha vida e na vida do meu filho. E para deixar uma palavra de conforto para você que, assim como eu, está nessa incerteza, sem saber o que vai acontecer, a Bíblia fala no Salmo 40: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então entregue tudo que for acontecer na sua vida nas mãos de Deus, porque provavelmente os planos dele são maiores do que os nossos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!